O sonho de consumo da igreja evangélica, da religião evangélica, sempre foi ter eleito um candidato, um presidente evangélico. E parece que nesse ano de 2018, parece que a igreja, enfim, tem a possibilidade de tornar isso real. É um camarada que se diz cristão, extremamente moralista, que com certeza realizará um ótimo casamento com uma igreja também moralista. A igreja evangélica, a gente sabe que espécie de agenda moral ela carrega em seu seio. Dentre algumas propostas morais que a atual igreja evangélica brasileira carrega, em nome da proteção da sociedade e da família, está a não legalização do aborto, está a proibição do casamento gay, está a não liberação de droga nenhuma, está também a não permissão, a não legalização ao aborto e outras cositas mais. Ora, a política e a religião jamais deram certo. Para quem estudou o mínimo possível de história religiosa, história do cristianismo, vai perceber que o auto-intitulado 13º apóstolo de Cristo, o Constantino, fez. Se você estudou história religiosa do cristianismo, vai entender o que foi que ele fez. Ele promulgou, ele estabeleceu o cristianismo como a única religião adequada, verdadeira para o Império Romano. E ele não deu nenhuma opção a mais, ele não fez exceções. Ou você virava cristão, um cristão do cristianismo, ou você iria receber as penalidades impostas para quem assim não se tornasse um cristão do cristianismo. E ali, naquela religião oficializada por Constantino, poderia haver tudo, menos o Cristo eterno, menos o Cristo de Deus, posto que Jesus jamais teve coisa alguma com tais atitudes ou com tal espírito. Você está me entendendo? Mas a verdade é que a igreja evangélica tem uma excelente oportunidade para eleger pela primeira vez um candidato que se diz cristão e que tem as suas próprias atitudes moralistas, também tem a sua agenda moral e, pelo visto, o casamento será perfeito. Mas as consequências, inegavelmente, serão drásticas. Absolutamente drásticas. Porque nisso tudo o Cristo eterno não está. Nisso tudo não há Espírito de Cristo, não há Espírito do Evangelho. Só há
uma atitude desesperada, tanto política como religiosamente falando, uma atitude desesperada pela guarda da moral, como se a igreja evangélica fosse, sabe, essa entidade única, detentora, guardadora da moral. Ai, meu Deus do céu, é de dar dó. É de dar dó. Aí você olha para a liderança dessa própria igreja que se diz detentora da moral, e aí você se volta para você mesmo e diz: Deus me livre desses caras. Deus me livre de um presidente cristão. Deus nos livre. Esse cara viraria uma espécie de ditador, onde os gays seriam colocados no seu devido lugar. As feministas, se possível, as feministas seriam banidas da nossa sociedade. Os puteiros seriam todos eles fechados. As prostitutas morreriam de fome, posto que o nosso país estaria sendo governado por um espírito moral, ditatorial e assim por diante. Cara, é muito doido. É muito doido. E aí você, como evangélico, se dizendo discípulo de Jesus, você diz que tem a preferência em dar o seu voto a alguém assim, a um presidenciável assim. Por favor, né? Por favor. A essa altura, a pergunta que eu te faço é: a que Cristo você diz seguir? A que Cristo você diz servir? De quem que você é discípulo? É a pergunta que eu te faço. De quem que você é discípulo, cara? Ora, a primeira e única vez em que Jesus teve um encontro com a política, você, se lê os evangelhos, você, se é de fato discípulo dele, sabe como foi, né? Ele estava acorrentado, amarrado, ele estava preso. E sabe de uma coisa? Ele não falou um pio no que diz respeito à política, posto que o reino dele não era deste mundo, meu amigo. O reino dele não era deste mundo. Se tem um ente que não perdeu tempo com a política, que não fez politicagem em nome de Deus, esse ser chama-se Jesus. Você está entendendo? Ora, a quais imperadores, a quais governadores, a quais políticos Jesus confrontou? A qual deles Jesus tacou-lhe o dedo nos olhos, na face, e os acusou a respeito de qualquer coisa? Jesus não perdeu tempo com isso. Ele veio para nos falar de uma possibilidade real e verdadeira do reino de Deus. Você está entendendo? É assim que foi. É assim que é. Jesus veio nos falar a respeito do Evangelho, meu amigo. E o Evangelho, ele é amoral.
Jesus não carregava consigo uma agenda moral, porque se fosse desse modo, todos nós estaríamos ferrados. Todos nós. Ora, que confrontos moralistas Jesus teve com algum homossexual, com algum gay, com alguma lésbica, com alguma prostituta. Ora, os confrontos que Jesus teve, ele teve com aqueles que se auto-intitulavam pertencerem a Deus. Foi com esses caras que batiam no peito, que se achavam moralistas, guardiões da moral. Foi com esses caras que Jesus teve seus maiores confrontos. Jesus jamais disse que um gay, uma prostituta estaria a caminho do inferno. Mas em relação aos moralistas espirituais, ele diz: como é que vocês vão escapar da condenação eterna, vocês que nem entram no reino dos céus e ainda impedem que os outros entrem? São a esses a quem Jesus diz o seguinte: olha, os pecadores, as prostitutas, os viados, os gays, os execrados, os excluídos, eles estão entrando no reino de Deus antes do que vós mesmos. E vocês estão ficando de lado, vocês estão ficando para fora, vocês estão se excluindo da graça de Deus por causa da moralidade que vocês carregam. É a moralidade de vocês que os condena. Eita, é fantástico. Mas tudo bem. Vão em frente. Elejam o seu primeiro presidente cristão. Realizem o sonho de vocês. E depois vivam com as consequências. É assim que é. Valha-me Deus.